Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 211. Um papo sobre precarização laboral. E nesse episódio eu tive a felicidade de receber novamente aqui a Bianca Monteiro, advogada que atua no campo do terceiro setor, no campo da sociedade civil, há bastante tempo. Ela já esteve aqui conosco há uns 2 anos atrás, no episódio número 79, link está aí na descrição, e eu a convidei novamente, primeiro porque ela manda super bem nesse tema e em outros temas, e segundo porque esse assunto segue em alta, né? Esse tema da flexibilização barra precarização laboral, e seguirá em alta por muito tempo. E terceiro, porque a gente precisa falar sobre esse assunto, precisa refletir sobre ele. Bom, para além da diferença entre flexibilização e precarização laboral, não são sinônimos, e a Bianca nos ajudou a elucidar melhor o entendimento desses dois conceitos. Falamos também das vagas que circulam hoje aí na fantástica fábrica do impacto, que claramente deveriam ser CLT, mas que foram colocadas como PJ, né? Ou seja, mudou o regime de contratação, mas a estrutura é a mesma. E, obviamente, a Bianca nos deu a letra aí sobre os riscos, que não são poucos, tá? Que a organização assume ao fazer esse tipo de manobra, digamos. Bom, um ponto bem interessante que ela trouxe aqui e que passa meio batido aí no setor é a postura de investidores sociais, institutos, fundações, ao alocarem um recurso mais curto numa chamada, no edital, coloca um monte de exigências, um monte de entregas, etc. E, obviamente, fazem vista grossa para as condições que aquela organização implementadora vai ter que fazer, vai ter que rebolar para entregar tudo aquilo, e saiba que a precarização laboral está aí embutida nesse pacote. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição, e veja como contribuir. Temos também o Pix, e você pode fazer uma doação no valor que couber no seu bolso. Aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Muito, muito obrigado. E eu também celebro uma parceria com o Prosas, que desde o final de 2024 passa a divulgar na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa. Valeu demais! Bom, então é isso. Agradecer demais a Bianca pela conversa, super didática. E, sem mais delongas, partiu para o papo. Sozinhos numa multidão, sonhando em particular. As horas se atrasam e eu perco o passo de me levantar. Tu chega e me estende a mão, me leva para um novo lugar. Olá, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda novamente aqui, a segunda vez aqui na casa. Para a gente começar, você se apresenta? Quem é a Bianca? Olá, obrigada, Fábio, por essa oportunidade. Mais uma vez, uma alegria poder falar sobre esse assunto. Nada mais atual, acredito que ele vai continuar atual durante muitos anos. Bem, meu nome é Bianca Monteiro. Profissionalmente, as pessoas me conhecem como advogada, como mentora de dirigentes de organizações sem fins lucrativos e também de advogados que atuam nessa área, conhecida como terceiro setor, esse universo plural de organizações sem fins lucrativos que atuam tanto com causas relacionadas a um grupo específico de pessoas, quanto aquelas que atuam com um universo mais amplo, considerado de interesse público. Vou resumir, dizer só esse lado meu profissional, porque falar quem é Bianca é tão mais complicado. Então vamos ficar só nesse universo mesmo. Sensacional. E, bom, para quem está escutando, tem aí no link do episódio os contatos da Bianca, enfim, LinkedIn, é isso que dá para
puxar mais detalhes dela depois. Bianca, você já passou por aqui no episódio 79, link na descrição. Lá a gente falou dessa questão da nem toda flexibilização laboral é sinônimo de precarização. E é um tema que está muito em alta, como você colocou no início. Queria começar, se você pudesse nos ajudar a conceituar um pouco. Flexibilização laboral é uma coisa, precarização é outra. Dá um cheiro aí para a gente começar. Esse tema, ele é um tema que para mim ele é muito caro, no sentido de que ele é muito importante em virtude do fato de que, salvo pouquíssimas pessoas nesse planeta, a maioria de nós é trabalhador. Então, assim, independente de qualquer debate de interseccionalidade, de todos os marcadores sociais, de raça, gênero, não importa, né? Quaisquer outras questões que a gente possa abordar em virtude de questões que se somam das dificuldades que a gente tem que entender cada público, cada pessoa, tirando, como eu disse, um mínimo de pessoas no mundo que podem se dar, entre aspas, ao luxo de não trabalhar e ainda assim elas vão conseguir tanto sobreviver nessa e nas futuras gerações, a maior parte de nós, isso nos iguala, né? Somos trabalhadores, ainda que alguns se considerem mais premium do que outros, mas no final das contas, se não tem padaria, não tem pão. Ou seja, se não tem trabalho, não tem condição de subsistência, não tem, ou vai ter uma renda ali, uma economia que vai durar um tempinho, mas logo a realidade vai bater na porta de que não se trata de nada mais, nada menos do que pertencente à classe trabalhadora. E aí, nesse ponto, quando a gente pensa nas relações de trabalho, a gente tem que considerar a evolução da sociedade e o quanto a forma como a gente se organiza e se estrutura enquanto sociedade vai alterando na medida que as revoluções vão acontecendo. Né? Quando a gente tem uma revolução industrial, a gente tem uma proposta, a gente agora está numa revolução de conhecimento, essas questões de tecnologia, e do quanto tudo isso impacta na forma como a gente se organiza enquanto sociedade para produzir e distribuir riqueza. A gente não tem muito como fugir dessas análises para a gente pensar lá na ponta, né? É uma questão que está um pouco subjacente e bem antes. Então, não dá para a gente considerar que as regras que foram pensadas na CLT lá atrás, numa outra década, num outro paradigma, elas estão 100% aderentes à nossa realidade. Então, sim, é importante a gente considerar formas de flexibilizar e outras formas, outros instrumentos jurídicos que estabeleçam de forma segura novos arranjos de relações no mundo do trabalho. No mundo do trabalho que está para além do emprego. Um emprego considerado aquele onde a gente estabelece as regras de acordo com a CLT. Então, flexibilizar é importante, sim, porque existem pessoas que querem contratar de uma forma, e aí vamos pensar em pessoas no seu sentido mais amplo, tanto físicas quanto jurídicas, quanto pessoas que querem ser contratadas de outras maneiras, porque também existem profissionais que não querem mais o vínculo CLT. Por outro lado, quando a gente fala de precarização, a gente tem situações onde não existe essa possibilidade de flexibilizar, porque a lei não abre nenhum tipo de interpretação, nenhum tipo de possibilidade de ser enxergada essa situação de uma outra forma, e as pessoas querem forçar uma barra em virtude dos custos. Então, nós não estamos falando de uma margem de liberalidade ou de negociação, ainda que a gente sabe que são relações bastante desiguais no mundo do trabalho, entre quem detém o capital e quem não detém, que tem a força de trabalho, mas na prática, em tese, pelo menos seria isso. Flexibilizar é quando as pessoas chegam num consenso porque é uma relação que é melhor para as duas. E a lei dá essa flexibilidade. A lei permite que aquelas situações possam ser interpretadas e vivenciadas de outra maneira. Ou seja, existe legalidade. A precarização, a burla às leis trabalhistas, é quando simplesmente você tem uma relação de emprego e as pessoas, para não ter os custos da relação de emprego, flexibilizam e usam a expressão pejotização. Ou seja, quando a gente escuta essa expressão pejotização, ela muitas vezes é banalizada. Às vezes ela traz essa conotação de forçar a barra e às vezes ela traz uma conotação que na real ela quer dizer está mais próximo da flexibilização. Ou seja, o termo ele é meio usado de várias maneiras, certo? Isso. A gente tem hoje alguns conceitos que também são bastante usados, que é a uberização, os empreendedores de si mesmo, essa questão do MEI, né, que trouxe que é praticamente um CPF
com um CNPJ que pode fazer emissão de nota para ele estar regular no mercado de trabalho, né, porque as pessoas precisam conseguir prestar serviços, emitir nota, e muitas vezes a operação de um CNPJ, ter contabilidade, fica muito caro para um nano ou microempreendedor. Então, tudo isso também já são novidades em virtude desses arranjos sociais que vão se evoluindo e que a gente precisa, o direito precisa contemplar essas novas realidades que estão postas, né, para que as pessoas consigam fazer negócios, digamos assim, o que não é muito diferente no campo das organizações sem fins lucrativos. Só que a diferença básica, e aí as críticas que vêm em relação a esse modelo, elas estão muito relacionadas ao fato de que muitas vezes as pessoas supostamente, e aí entre aspas, estão aceitando essa flexibilização ou essa pejotização por não ter opção, porque as vagas elas já vêm com essa oferta. Ou seja, não é alguém que efetivamente é um prestador de serviço, como, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem CNPJ, que tem empresa, que tem um CNPJ tanto de escritório de advocacia, uma sociedade de advogados, quanto de uma empresa de consultoria e de treinamentos, e que presta o serviço para várias outras pessoas. Essa é uma relação. A diferença é quando eu tenho uma vaga, que ela está ali num caixotinho fechado, com todos os requisitos do contrato de emprego, mas está lá PJ. Então, essa flexibilização ela não é opcional. E numa realidade que a gente está hoje, no momento que esse podcast está sendo gravado, com um drama geopolítico global, né, essas questões todas que estão postas na economia, todos os desafios de comércio, e o quanto a gente está já inserido, e tudo indica uma crise econômica potencializada nos próximos meses, aí entra ainda mais a dificuldade, porque se eu preciso do trabalho, enquanto trabalhadora, conta de luz existe, a comida existe, o aluguel existe, tem uma vaga ali, eu estou precisando daquele emprego, eu tenho aderência àquelas competências que estão sendo requisitadas. Eu vou dizer, não, eu não aceito o CPJ, eu só entro se for CLT, não existe essa possibilidade de negociação. Essa é a crítica. Então, não é uma contratação natural no sentido de, não, Bianca presta serviço, vamos fechar um contrato de prestação de serviço. Não. Bianca vai ser contratada como prestadora de serviço porque a gente não quer pagar os encargos trabalhistas. É totalmente diferente. Então, é nesse lugar que entra a crítica. Eu sempre vi, só não parava pra enxergar. Se chego mais perto, é capaz que o tempo me invade e não deixe voltar. Excelente. A gente já vai falar mais dos riscos, sobretudo as organizações da sociedade civil têm corrido aí em relação a isso, mas antes eu queria só explorar um pouco mais os lados, digamos, os aspectos positivos da flexibilização. A gente escuta muito na lógica do trabalhador, que é, eu tenho tempo para levar meu filho no médico, faço meu horário, etc., que eu acho que isso todo mundo, né, escuta com frequência, mas eu queria também que você pudesse trazer qual é o lado positivo do ponto de vista do contratante, da organização que contrata via regime flexível. Se pudesse explorar um pouco mais esses lados positivos. Se a gente considera, e aí eu quero até fazer um resumo muito rápido, é sempre bom a gente falar dos 4 requisitos básicos do contrato de emprego. Então, tem a subordinação, que é, ou seja, alguém manda e alguém obedece, que é totalmente diferente de uma tarefa. Existe uma relação muito direta do chefe, né? Aquela expressão antiga que a gente nem usa mais, né? Agora está se falando mais de liderança e tudo mais, mas vamos pensar na subordinação como chefe, alguém manda e alguém obedece. A não eventualidade ou habitualidade, ou seja, existe uma rotina de trabalho, uma frequência muito elevada, inclusive, onde existe ali a expectativa que aquela pessoa vai estar disponível para entregar determinado tipo de serviço. A onerosidade ou a remuneração, ou seja, existe uma contraprestação pelo trabalho, e aqui a gente já difere, porque no nosso universo do terceiro setor tem trabalho voluntário, uma lei que se aplica a gente, mas as empresas não se aplicam, por exemplo, e a pessoalidade. A pessoalidade é só aquela pessoa pode fazer aquele trabalho. No meu caso, quando eu sou contratada, ainda que exista um vínculo de confiança em relação ao meu trabalho, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo.
Então, eu posso estar supervisionando e sendo responsável pela entrega, mas não necessariamente vou ser eu que vou fazer. Então, essa é uma lógica muito diferente do contrato de emprego, do contrato PJ, né, da pejotização. Quais são as vantagens? As vantagens é que as organizações, num primeiro lugar, precisam pensar em aderência à governança. Porque o grande erro é quando eu pego um modelo que poderia ser muito vantajoso e encaixo uma governança que ela é totalmente autoritária, que tem chefe, aquele modelo piramidal, que as pessoas não conseguem delegar tarefas. Qual é a vantagem? A vantagem é quando eu tenho um modelo que ele consegue recepcionar mecanismos mais modernos de gestão. A vantagem é quando eu tenho uma estrutura que está aderente a mecanismos mais horizontais, onde eu tenho um trabalho pensado em produto, produtividade, entregas, eu consigo ter uma economia, sim, porque os encargos trabalhistas eles são altos, né? Naturalmente a gente consegue fazer essa conta e é uma matemática relativamente simples. A gente costuma dobrar e é mais ou menos isso mesmo, né? Se a pessoa recebe 2, vai custar 4 para o CNPJ. E ao mesmo tempo que a gente consegue economizar, em alguns casos a gente consegue entregar diretamente para o contratado uma remuneração maior, o que acaba tendo uma motivação. Se a pessoa sabe administrar o dinheiro, ela consegue investir naquilo que ela consegue entender mais adequado, não investir no sentido de acúmulo, mas no sentido de empregar, porque normalmente os trabalhadores, hoje em dia, a gente não está nem pensando nessa lógica da acumulação, porque os custos de vida estão muito altos, né? Então, vamos para a vida real aqui. Então, a grande vantagem seria pensar em governanças que se estruturam num modelo muito mais pensando em resultados, uma capacidade de economia financeira direta e com uma possibilidade de remuneração também direta desses colaboradores que recebem via pejotização. A vantagem direta e econômica. Excelente. Não, acho que ficou super claro. E aí, olhando agora o outro, para a face dessa moeda, que é o lado dos ônus, né, que recaem sobre a flexibilização. E aí eu já começo te puxando para te ouvir, que não necessariamente esse benefício econômico é repassado àquele que está prestando serviço. Muitas vezes ele fica no meio do caminho ou é enxugado da estrutura da organização. Faz sentido? Além desse, quais outros você vê? Normalmente, eu estou falando do mundo ideal, né? Uma parte desse meu raciocínio, ele contempla a possibilidade dos encargos não estarem sendo pagos e parte dessa economia ser repassada ao trabalhador. Porque o PJ é trabalhador, ele não é empregado, mas é um contrato de trabalho que está se estabelecendo ali. Mas na prática isso não acontece, porque inclusive a gente nem coloca isso na conta da má-fé ou da perspectiva da acumulação de riqueza. O empreendedor social que está ali, ele não vai fazer isso porque ele quer acumular, porque ele quer fazer um fundo. Isso pode acontecer, talvez, em grandes estruturas, mas a maior parte das organizações, ela só quer sobreviver. Ela só está fazendo isso porque o edital que ela está submetendo, se ela não fizer isso, as contas não fecham. Ela está assumindo um risco de um passivo trabalhista simplesmente para conseguir operar. Então, às vezes, esse repasse ele não é realizado, não é para sobrar dinheiro. É porque se isso não for feito de forma pejotizada, o dinheiro não dá. É a única forma do serviço ou da atividade ou do projeto ser executado. Então, o cenário menos pior é quando a gente consegue economizar. Eu não sou contra a pejotização, quero deixar isso bem registrado. Eu sou uma defensora do ODS 5, do trabalho decente. Entendo que todas as formas de precarização do mundo do trabalho devem ser combatidas, mas os instrumentos jurídicos lícitos, eles estão aí para serem utilizados na medida de que eles forem lícitos. Se eles forem ilícitos, não. Mas se eu tenho uma situação onde a organização pode se planejar, e esse planejamento representa economia para a instituição e autonomia para o empregado, e nesse caso vai ser o trabalhador, por que não? Só que isso a gente só consegue fazer em cada caso concreto. O que eu sou contra é quando a organização, por não ter o dinheiro, contrata todo mundo PJ para poder marretar e caber no orçamento. Porque ela está prejudicando o trabalhador, está criando um passivo trabalhista, está colocando o CPF dos dirigentes em risco, ou seja, é toda a cadeia que se prejudica. Aí, ótimo, né? Ficou super claro, Bianca. E aí eu já queria entrar nos riscos. Você já citou um, que é passivo trabalhista, e imagino que você, com o teu escritório, você deva
ter acesso a diversas situações de OSCs que estão, muitas vezes, dobrando a aposta desses riscos sem se dar muito conta desse cenário. Eu queria que você explorasse um pouco mais, além desse risco do passivo trabalhista, quais outros vocês têm lidado? É muito curioso, eu até brinco que parece, independente da religião de cada um, que nesse universo parece que tem muito anjo que toma conta, porque assim, tem tanta precarização, tem tanta coisa errada, que estatisticamente até o número é pequeno, se a gente considerar uma perspectiva estatística. Mas o que acontece? É como se fosse uma roleta russa. A gente nunca sabe para quem vai a ação, e normalmente, quando acontece, é 100% da estatística. Então, assim, não dá para a gente brincar com isso, porque as ações, elas costumam ser bastante significativas, bastante altas, e o que acontece? Organizações mais estruturadas, elas fazem isso numa lógica de risco assumido. Eu prefiro não fazer, se eu tiver ação, eu banco. Faz o acordo, tem todo também um cálculo de gestão de risco que a gente faz. Agora, para as pequenas, elas não fazem análise nenhuma. Então, não tem gestão de risco nesse caso. É simplesmente contar com a sorte ou com proteção divina. E, em muitos casos, o que eu percebo é que, mesmo sabendo da necessidade, do tamanho do problema que está ali, algumas pessoas não entram porque ficam... Sabe aquela situação? Não tem de onde tirar, vai entrar com a ação e vai ganhar o quê? A organização não tem nem como pagar aquelas pessoas. Então, assim, como o universo do terceiro setor, ele é simplesmente uma representação da sociedade, a gente está falando de uma pluralidade gigantesca. Então, a gente tem desde organizações que estão vendendo almoço para comprar janta, como o popular fala, quanto organizações que têm cifras milionárias de orçamento. Esse é um problema recorrente em todas. O que me incomoda é que nós não estamos falando da mesma coisa. As organizações que estão aqui em cima, nessa pirâmide, elas têm consciência do que elas estão fazendo e elas, muitas vezes, têm dinheiro para pagar. Né? Então, assim, eu também não estou falando de um PJ que é diretor que recebe 15, 20 mil reais. Estou falando de alguém que é um assalariado padrão entre 3 e 5 mil. Nem estou falando de salário mínimo. Estou falando nesse universo dos PJs. Especialmente se a gente está falando de cargo de coordenação e tudo mais, que é onde a gente vê que tem bastante. Comunicação, esses aspectos de coordenação de projeto. Ou seja, o risco é o passivo trabalhista, sem dúvida nenhuma, mas eu sempre trago para uma outra questão que tem que ter alinhamento de princípios e valores da governança, de como a organização se estrutura, porque não adianta ter uma carta de princípios, um código de ética, valores, coerência. Vamos trabalhar por isso, por aquilo, todos os direitos fundamentais ali envolvidos, saúde, educação, e ignora que o direito do trabalho também é um direito social. Então, além dos aspectos pragmáticos, econômicos, a gente tem que considerar o todo do que a gente está dizendo. E ainda que exista um certo... um olhar com um pouco mais de afeto para essas organizações que são menores, eu acho que a gente não pode passar pano. Não pode justificar, porque senão a gente justifica trabalho infantil, porque senão a gente sai justificando um monte de coisa pelo fato de serem organizações pequenas. O que precisa nesse movimento inclusive as financiadoras, as organizações que trabalham com investimento social privado, ter um pouco mais de parcimônia na hora de lançar os editais, porque o povo sabe fazer conta. Hoje não precisa nem muita coisa, as planilhas de Excel, está tudo pronto, joga numa inteligência artificial dessa, sabe quanto custa um empregado. Então, destinar um valor ínfimo para uma organização e imaginar que ela não vai precarizar, isso não existe. Ninguém é idiota, sabe? Então, assim, reproduzir um modelo de violência que não se sustenta nem na lógica da pejotização. Esse é que é o ponto. Eu acho que a gente tem que descer algumas camadas e ir do que nós estamos falando mesmo sério, né? Vamos colocar aqui um assunto de verdade na mesa? Aí a gente pode entender o que é devido, o que não é devido e o que a gente simplesmente vai continuar reproduzindo os modelos que a gente critica porque é conveniente. Pedindo licença aqui nesse intervalo para te contar uma novidade. Estamos lançando um novo podcast aqui da casa, da família Impacto na Encruzilhada. O podcast vai se chamar Conta Aí. Conta Aí. Se você tem alguma história dos bastidores aí da fantástica fábrica do Impacto, de preferência aquela história que você só pode compartilhar no anonimato, manda pra gente pelo e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com. A gente vai analisar as histórias que chegarem,
Claro, gente, com os devidos ajustes para assegurar total anonimato, tanto para o autor ou autora da história, quanto para as organizações e pessoas envolvidas. A gente vai transformá-la em episódio do Contaí, o mais novo podcast da família Rede Impacto na Encruzilhada. A ideia é contar o milagre ou o pecado, sem contar o nome do santo, muito menos dos pecadores. Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que o Impacto na Encruzilhada segue normalmente. Então tá esperando o quê? Via pra gente aquela história. Afinal, bastidores e histórias de rádio corredor não faltam na fantástica Fábrica do Impacto. Então, estamos aguardando a tua história, tá? impactonaencruzilhada@gmail.com. Valeu, voltando aqui para o episódio. Incrível, não, estou balançando a cabeça, concordando contigo com a tua reflexão. Eu queria que você pudesse ajudar quem está escutando a gente a, digamos assim, colorir uma situação que você falou, geralmente ali cargos de coordenação que são PJs, muitas vezes aquela pessoa rompe o contrato, se desvincula e aí ela move uma ação trabalhista. Conta um pouco mais, como é que se dá isso na prática? Considerando esses requisitos do contrato de emprego, quanto maior for esse salário, quanto maior for essa remuneração, e aí a palavra salário não está errada, a gente evita de usá-la para poder não confundir o juiz, se for o caso, né? Então, assim, a contraprestação desse trabalho, maior a chance da gente conseguir quebrar isso em virtude da hipersuficiência desse colaborador. Então, assim, quanto maior, inclusive essa questão econômica, como ela é perversa, né? Mas qual é a perspectiva? A perspectiva da autonomia. Quanto mais a pessoa ganha, há um pressuposto de que ela tem mais capacidade de negociar as cláusulas e as regras do que ela está fazendo e as atividades. Como vale? Vale para todo mundo a mesma coisa. Se eu tenho subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade, os 4 requisitos somados, eu tenho um contrato de emprego. Agora, como é que eu faço isso? Então, Bianca, eu quero pejotizar, mas eu quero pejotizar de uma forma lícita. Eu quero flexibilizar e contratar contemplando o direito das pessoas. Pensar primeiro na estrutura da organização. A organização que eu faço parte tem uma governança que contemple esse tipo de profissionais? Porque não adianta tentar colocar, assim, do lado de fora, encaixar uma coisa que não vai estar inserida dentro da estrutura. Não adianta quebrar só os requisitos, porque essa pessoa vai estar inserida dentro de uma equipe. E a equipe precisa ter esse contexto, né? Tem que ser treinada para absorver esse profissional com segurança. Então, subordinação a gente consegue quebrar. A onerosidade nunca, porque esse trabalho vai ser sempre remunerado. Então, a gente consegue a questão da eventualidade e da pessoalidade. Vai depender do caso concreto, do tipo de serviço que vai ser entregue. O que é importante ter clareza? Pense mais em produtos, em entrega de produtos, onde a pessoa vai ter tarefas para poder executar, ela vai entregar, mas sem ter aquela coisa de precisou ir no médico, tem que levar atestado médico. Tem que 8 horas da manhã estar lá dizendo, estou aqui. É uma relação que realmente gera mais autonomia para a pessoa que está sendo contratada. Então, se quer pejotizar, mas não tem e também tem, obviamente, posições que permitem mais isso. O direito, às vezes, ele é muito injusto porque a gente precisa contemplar o caso concreto, né? Aquele clássico do depende que os advogados respondem, mas é porque é real. Atividades meio administrativas são muito mais difíceis de serem pejotizadas. Atividades fim são bem mais possíveis. Porque atividade meio demanda rotina, frequência, ordem, padrão. Então, tudo isso precisa ser considerado. Agora, cada caso concreto precisa ser contemplado em virtude dessas especificidades, mas a regra geral, esses 4 elementos precisam ter esse filtro para saber se a gente consegue pejotizar ou não. E não importa. Mas aqui é uma ONG, é uma OSC, enfim. É a mesma CLT. Não tem diferença. A única diferença vai ser a lei do voluntariado, que não se aplica em nenhuma dessas hipóteses que a gente está falando.
E na prática a pessoa sai, se desliga de um contrato desse e ela vai reunir evidências de que aquela situação a que ela estava sujeita se configurava mais como um vínculo formal de emprego do que como uma prestação de serviço. É isso, né? Isso, ela vai juntar esses 4 elementos. Ela vai demonstrar que ela ia todo dia, ela vai demonstrar que alguém mandava, ela vai demonstrar que ela recebia o pagamento todo mês, ela vai demonstrar que ela tinha meta, ela vai demonstrar que tinha que ser ela, que o dia que ela foi no médico, ela teve que levar atestado médico. Ela vai juntar isso, não é nada difícil, não é nada difícil, e ela vai, a contrário senso, se é isso que a gente tem que fazer, quando a pessoa tem que demonstrar, ela vai fazer, só mostrar que ela trabalhava no lugar, basicamente é isso. Ela não vai ter nem muito esforço, ela só vai demonstrar que ela trabalhava como uma empregada, só isso. E agora eu entendo o teu argumento de que as organizações estão uma roleta russa e estão lidando com a sorte, porque acho que você também lida com isso. Eu olhando aqui ao redor as OSCs que eu conheço, boa parte delas estão assumindo esse risco diariamente. Ou seja, a gente tem uma bomba relógio para estourar. É isso o cenário que você vê? Se a gente considerasse que todas essas pessoas fossem para a justiça, sim. Porque eu até parei de fazer isso porque estava me deixando mal, sabe? Eu estava monitorando as vagas. Eu selecionei várias, assim, até para algumas pessoas mais próximas de organizações. Eu falei, tem certeza? Está ciente disso, aquela plaquinha do deseja continuar? E sempre a resposta é mesmo, não tem dinheiro e tal. E até parei de fazer esse monitoramento, é uma coisa que eu fiz durante bastante tempo, porque é tão recorrente e, assim, incomoda, né? Acaba sendo difícil. E eu falei da questão das organizações, mas também das organizações privadas que fazem investimento social, mas esse problema é um problema também com recursos públicos, porque muitas vezes não tem dinheiro suficiente para executar. Então, esse é um problema geral, não é só para deixar aqui registrado também que as organizações que operam recursos públicos via Miroski, por exemplo, né, a Lei 3.019 de 2014, também enfrentam problemas semelhantes. A questão ela é generalizada, tem mais necessidade do que recurso disponível, e com a crise econômica que a gente já está vivendo, a tendência é isso que se agrave. A questão também que a gente tem que ponderar é que a gente está no Brasil, a gente não está em outro lugar. E muitas pessoas, como esse ainda é um setor que teve um boom na pandemia, está muito mais conhecido, né? Muitas pessoas decidiram encarar isso como uma estratégia de carreira, e viram uma possibilidade de trabalhar para esse segmento. Também tem outro lado, dependendo da praça ou dos espaços que as pessoas pretendem ocupar, elas não entram com ação com medo de represália. Porque se elas entram com ação, ainda que seja direito delas, essa porta no mercado para outras organizações pode ser fechada. E quem disser que isso é mentira está vivendo no outro lugar que eu não vivo, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Então, ainda entrar com ação também exige coragem e entender que é só um direito e não que você não vai ser, entre aspas, perseguido ou ganhar uma taxinha de não podemos contratar porque essa pessoa depois entra na justiça. Doido então, isso, né? São mais uma verdade inconveniente. Super. E aqui me sinto à vontade para falar, porque eu sei que você é um provocador. Sim. Né? Não, E que a gente precisa dar uma refletida sobre o que nós estamos querendo e fazendo. O profissional não quer entrar na justiça para não se queimar, né? Porque é um ecossistema que todo mundo relativamente se conhece, mas, por outro lado, ele também sai na rádio corredor do ecossistema queimando o filme daquela organização que não tem práticas coerentes com o que ela prega. Isso também acontece, não é? Acontece, mas, assim, quando a gente pensa em grandes organizações, eu não sei se isso preocupa tanto, né? Porque, para quem já está no segmento há bastante tempo, a gente sabe quais são as práticas que são mais adequadas, quais são os greenwashing, né? O social também. A gente sabe que existe um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática, e isso incomoda alguns, né, que ficam com muita dificuldade em lidar com essas idiosincrasias e com todos esses paradoxos que existem, mas a gente sabe que é assim, né? E, infelizmente, chega um ponto que a gente fica um pouco cansado também e fica naquela, é isso mesmo, sabe? Sabe aquela coisa do é isso mesmo? E em alguns momentos, o que a gente também tenta beleza, quer pejotizar, mesmo que seja fraude trabalhista, mas pelo menos garanta um mínimo digno, decente, para que esse trabalhador, ainda que não esteja contratado numa modalidade adequada, tenha minimamente suas necessidades e um ambiente de trabalho que não seja com assédio moral, que não, porque ainda tem um outro lado, que a gente também está aqui no feijão com arroz.
mas pode ser um CLT ultra bem remunerado, com VR, VA, nananã, e com ambiente insalubre, com risco de burnout. Então, esses ambientes de trabalho, para mim, eles têm uma série de questões que se perpassam e se sobrepõem. E quando a gente fala de pejotização ou de CLT, nós estamos no ralezinho, sabe? Aquela coisa assim, bem na camadinha de baixo, assim, pirâmide de Maslow, a base das necessidades, para depois a gente ir subindo. Porque não dá para também ter um trabalhador que ele é precarizado, pejotizado no ambiente insalubre com assédio moral, porque aí é o caos completo. Então, dá para a gente fazer várias análises em cima de uma mesma situação ou instituição. E, Bianca, como é que você enxerga? Porque assim, o cenário que está posto, a gente não tem uma luz muito interessante no fim desse túnel. Como é que você enxerga em um futuro próximo esse quadro? Olha, eu vejo assim que às vezes ambientes de caos, onde a gente tem extremas dificuldades, a gente acaba sendo muito criativo, né? O brasileiro é um povo muito criativo e ao mesmo tempo muito benevolente, e eu sempre prefiro enxergar para o lado mais positivo, apesar de ser bastante inconformada e bastante crítica. Por isso que às vezes eu sumo um pouco de rede social para poder dar conta, porque eu vejo tanta coisa assim, né? Tem uma amiga que usou uma expressão uma vez que eu achei o máximo, que é do LinkedIn, são tão fora da realidade, mas eu ainda enxergo um grupo significativo de pessoas nesse lado de resistência, ou seja, que querem que a coisa seja diferente, e é nelas que eu me miro como um farol. Eu quero olhar para essas pessoas que estão resistindo, apesar e tentando fazer diferente e diferença onde elas estão. E ao longo da história, eu acredito que nesses momentos de mais dificuldade, as pessoas se reinventam e são capazes de entender que não dá para seguir da forma como está. Então, a gente está vendo, por exemplo, agora esse movimento dos motoboys em São Paulo, todo esse questionamento. Então, assim, não é o 8 ou 80. Como é que a gente consegue, na medida do possível, porque eu também não acredito em grandes transformações no cenário que a gente está, mas o meu foco é na micro-revolução. Como é que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do meu, entre aspas, emprego, ou do meu trabalho, da minha organização, ainda que a gente possa, esse meu seja bastante figurado. Mas é que cada um consiga fazer na sua realidade. Eu tenho uma organização pequenininha no meu bairro. Beleza, como eu consigo, a partir das informações que eu tenho agora, melhorar o trabalho das pessoas que estão comigo e das pessoas que estão na comunidade. Não vejo isso como um movimento enorme, mas pontual, como pequenos, são vários, né, que vão se espalhando e a partir daí a gente consegue ir se alimentando dessa esperança. Eu não imagino do grande para o pequeno, e sim do pequeno para o grande. Você não enxerga nenhuma possibilidade de ajustar o arcabouço legal que está posto aí desse tema? Ou isso ainda leva mais um tempo para isso acontecer? Nesse momento, eu acho que não é. O problema não está no arcabouço legal. O problema está na forma como as pessoas estão se utilizando dele. Porque até pouco tempo atrás, a gente tinha questionamento se a pejotização era possível ou não. Hoje, pode. Atividade meio, atividade fim, isso já está meio que pacificado. Agora, sempre o problema está na utilização do instrumento, ou quase sempre, porque sempre e nunca são palavras complicadas de serem usadas. Então, assim, eu uso bastante esse exemplo. A faca que serve para o almoço de uma família no domingo serve para matar uma pessoa. Então, o mesmo instrumento de pejotização, ele pode ser utilizado com muita alegria por profissionais que querem ser PJ, que querem autonomia, que conseguem dar conta da sua agenda, entregar um trabalho brilhante, e é o mesmo instrumento que está sendo usado como burla trabalhista porque não tem dinheiro para pagar as pessoas. Então, não é um instrumento, é a forma como ele está sendo usado, e hoje, para mim, já existem mecanismos positivos para os dois lados. Quem é CLT? E outra coisa que a gente tem que também ponderar, a internet nos últimos anos colocou CLT como se fosse uma doença. Todo mundo tem que empreender, gente, não tem que empreender. Não tem nenhum problema ser seletista, não tem nenhum problema ser empregado, não tem nada de errado, é como se a pessoa que topasse estar nesse universo, ela fosse incompetente, ela não tem condições. Não, calma.
sabe? São relações de trabalho que se estabelecem com base em premissas distintas. E o direito está aí só para regulamentar e para instrumentalizar essas relações, nesse sentido. Se a pessoa quer ser, porque também tem uma lógica de perfil. E é por isso que o dirigente, a liderança da organização, ela tem que entender também se, para aquela vaga que ela está precisando, ela tem que ter um perfil mais autônomo, que isso exige que o PJ tenha. Então, a gente fala aí não só de soft e hard skills, né, competência técnica e comportamental, ou se eu tenho que ter para aquela vaga um perfil de empregado mesmo. Alguém que é um excelente profissional, mas ele tem algumas especificidades nas suas formas de lidar com o mundo do trabalho, que ele demanda, sim, que alguém coordene mais aquelas atividades, que ele tem que ter mais horário. Então, ser CLT ou CPJ, ou, entre aspas, empreendedor, também tem uma questão de perfil, não é só uma questão jurídica. Então, o direito, ele é muito curioso, porque muitas vezes a gente tem que fazer análise de outras áreas para a gente chegar a entendimentos que sustentem os raciocínios e os lugares que a gente quer chegar. E assim, só para corroborar essa questão, essa reflexão das pessoas CLT, também lembrar que não necessariamente que aquela pessoa que se encaixa, eu tenho perfil, gostaria de ser, quero ser CLT, não necessariamente ela vai ter facilidade de encontrar a vaga CLT que hoje estão mais restritas, é fato também, a gente está vendo essa mudança acontecer, certo? E aí o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão se candidatar a vagas que estão divulgadas como PJ, mas elas vão funcionar como CLT. A diferença nesse caso é que elas vão ter os seus direitos violados, né? Então elas não vão ter férias, porque não tem PJ com férias, não vão ter FGTS e coisas afins. É isso, mas em termos práticos, para fins de atividade, elas vão operar como um CLT, como se um CLT fosse. Como se um empregado fosse. Legal. E isso a gente vê aos montes, tá? Sem dizer nomes, né, das pessoas jurídicas, mas acho que as vagas que a gente mais vê são essas, assim, né? Basicamente era uma vaga CLT que virou vaga PJ, mas a descrição eu acho que ela faz o bingo aí dos 4 tópicos que você trouxe aqui na descrição. Totalmente. A maioria delas. Por isso que, inclusive, eu parei de monitorar. Porque deixou de ser uma coisa excepcional e se tornou a regra. Inverteu. São poucas organizações hoje que sustentam, dessas que têm mais prestígio, que têm mais vaga, grandes oportunidades, o mesmo modelo gerencial que era de antes. A maior parte delas fez essa modernização, essa flexibilização, mas que, na verdade, é um ouro de tolo, assim, né? Aquela coisa bem para inglês ver, que é a expressão que realmente no Brasil, desde o Império, está aí. É para inglês ver. A gente finge que é de um jeito, mas na prática é de outra forma. Daí, para a gente fechar, Bianca, papo maravilhoso. Acho que tá trazendo uma série de esclarecimentos aí para quem está escutando. Só para fechar nesse ponto, por que as organizações estão fazendo isso? É sacanagem? Falta de informação não é? Como é que você vê isso? Eu quero acreditar que é custo mesmo, vai diminuindo a capacidade de investimento das organizações, porque muitas vezes os orçamentos são mantidos, mas quem vai ao mercado hoje sabe que se você comprava uma coisa com R$200, hoje você não compra as mesmas coisas. E isso acontece numa escala maior. Então as organizações acabam tendo aqueles orçamentos e a equipe vai ter dissídio, vai ter os aumentos anuais de salário, e muitas vezes não é por maldade, é porque o dinheiro não está dando. Aí entra naquele dilema. Então, a gente não executa, a gente executa, os fins justificam os meios, como é que a gente faz? São camadas muito profundas que a gente tem que avaliar. Mas, realmente, eu sei que existem casos e casos, mas eu não gosto de justificar, de fato, da gente não ter dinheiro, qualquer coisa vale, porque senão a gente volta para o trabalho infantil. Que, para mim, é o máximo. Assim, não, então vamos justificar tudo? Nós vamos voltar para a barbárie? Se a gente entrar nessa de que por falta de dinheiro está tudo justificado, a gente corre o risco de voltar a períodos que a gente não quer reviver. Então, agora, isso parte realmente de um processo de conhecimento e de bancar algumas decisões que são muito difíceis por parte das lideranças, de assumir alguns riscos. Em alguns casos, eu até admiro o fato das pessoas serem tão aguerridas, porque o CPF delas está ali em jogo, e mesmo assim, sabendo, elas assumem esses riscos. Por outro lado, tem algumas pessoas que são contratadas que também sabem e topam, o que também não está errado. Eu sei que deveria ser CLT, eu sei que é essa vaga, e eu topo e vou assumir esse jogo.
eles estão fazendo desse jeito e eu vou assumir. Isso também pode ser uma decisão. O que é ruim é quando a pessoa queria estar num outro jogo e ela não tem essa opção, né? E aí, mas o que me incomoda realmente é quando isso é marretado de cima para baixo de grandes organizações que sabem como o jogo funciona. Porque se nas pequenas ou nas nano-organizações a gente ainda dá o desconto da dúvida, de que não sabiam que podia ser daquela forma, mas as grandes organizações não. As grandes organizações sabem, e sabem que muitas vezes, por conta desse receio que as pessoas têm de repente, fecharem portas, de não entrar com ações. Então, são questões que precisam ser avaliadas de uma forma bastante cautelosa, porque não adianta fazer a militância de hashtag e, na prática, o comportamento de quem tem a caneta, quem é que manda naquela organização. E isso a gente tem que considerar que nós estamos com um problema agora, real, de dificuldade de diminuição de captação de recursos com pessoa física. A gente está com essas questões internacionais do Trump corta, não corta recursos. Todo esse cenário a gente precisa considerar. Quando a gente faz análise de risco, planejamento, a gente considera questões globais, dependendo da organização que a gente está falando, né? E como tudo isso impacta aqui no nosso café que a gente vai comprar no supermercado. Mas não dá para hoje a gente dizer que a gente não tem acesso à informação e de que as coisas não estão conhecidas. Só que tomou a decisão, assuma. O que eu não gosto é, eu não sabia, não. Eu estou contratando PJ, sei que deveria ser diferente, beleza. Porque aí a gente pelo menos tem um alinhamento do discurso com a prática, e aí eu acho que isso é mais bonito do que a gente ficar nessa falácia. Puxa, Bianca, não, te agradecer, passou voando o tempo aqui, mas antes, e só ressaltar um ponto antes de te convidar a fazer o merchan final, que acho que você levantou uma bola sobre a qual a gente fala pouco no setor, que é toda essa reflexão que você fez, em geral a gente olha ela no aspecto da OSC que está implementando, executando o projeto, mas você também trouxe uma luz no financiador, né? No investidor social privado que meio que às vezes tapa o sol com a peneira e não quer olhar o que ele está fazendo. Eu acho que esse é um tema fundamental para a gente debater. Normalmente, quem paga a conta é disso que você vai comer, né? Essa é uma frase bastante conhecida, e aí, da mesma linha do não existe almoço grátis. Quem está financiando sabe fazer conta, sabe fazer planilhas, sabe a quantidade de pessoas que vai ser necessária para executar, entregar uma meta, entregar um relatório, e ao tomar determinadas decisões, essas decisões estão embutidas, enviesadas, o nome que quiser considerar, de decisões que sabem que na ponta as pessoas vão ter que fazer. Então, não dá para dizer, mas foram eles que optaram. Não, mas com esse recurso aqui não tinha muita opção, né? Tinha só um caminho a seguir, e eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, continuar acreditando. Acho que ninguém está nessa área simplesmente por dinheiro, porque esse não é o grande lugar para, né, fazer patrimônio, enriquecer e acumular recursos, ainda que a gente possa ser bastante bem remunerado, considerando a média de salário dos brasileiros, né? São possibilidades de carreira, sim, mas para mim, como coerência, é um valor bastante relevante na minha escala de valores, e acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão, especialmente em quem tem poder econômico, poder político, e está à frente de organizações que reverberam, que impactam, que influenciam todo um ecossistema, refletir sobre qual tipo de relação humana, porque quando a gente fala em relação de trabalho, é sobre isso que a gente está dizendo, quais são as relações humanas que a gente quer implementar a partir desse paradigma que a gente está vivendo, de todos os desafios geopolíticos, econômicos, sociais e culturais globais que a gente tende a vivenciar a partir daqui. Bianca, obrigado, adorei de verdade, e convido a fazer o merchan final, o destaque final, como você preferir. Eu que agradeço, são poucos lugares que eu consigo fazer esse tipo de debate ou de reflexão, realmente é bastante solitário de alguma maneira. Eu sei que existem muitos solitários como nós, né? Eu espero que essas pessoas se conectem com esse conteúdo, que a gente possa realmente se sentir sozinho, mas saber que somos vários espalhados e que a gente pode, na nossa realidade, na nossa micro esfera de atuação, impactar e ser impactado por pessoas que ainda acreditam que, apesar de enquanto pessoas, trabalhadores que somos, vamos construir e reconstruir relações pautadas na dignidade da pessoa humana, mas no seu sentido
prático, onde as pessoas tenham acesso a moradia, alimento, saúde, educação, que é só o básico que a gente quer, não estamos querendo nada além do mínimo que a gente quer para a gente, que todo mundo tenha acesso. É isso, deixo as minhas conexões, como o Fábio disse, para quem quiser entrar em contato. Um abraço e até breve.